Continuando os nossos estudos em JavaScript, hoje nós vamos falar sobre o recurso dos comentários dentro dos códigos. Para quem assistiu o primeiro vídeo, dedicado às variáveis, percebeu que na última parte do nosso programa havia duas barras que ascendiam para a direita, duas barras seguidas em uma linha, e em seguida havia um pequeno texto comentando algo que aconteceria com o código. O mais importante para compreender é que quando a gente usa essa sequência de duas barras viradas para a direita, então a gente considera que é aquela barra que também é utilizada na nossa sequência de data. Quando a gente coloca, por exemplo, dia 18 de agosto de 2025, a gente coloca barras que se direcionam para a direita, elas sobem para a direita. Essa barra que a gente utiliza, quando ela aparece duas vezes seguidas em uma linha, ela vai indicar que tudo que está presente naquela linha não vai ser interpretado pelo programa. Como assim? A informação ela é registrada dentro do código, ela está presente ali, ela vai ser visualizável por qualquer outra pessoa que for acessar o código desse sistema e desse programa. No entanto, ela não vai gerar alterações no processamento das informações. Então, nenhuma informação que seja escrita lá, por mais longa, detalhada, por mais complexa ou até mesmo incompreensível, vai gerar algum tipo de mudança de estado ou transformação nos processamentos desse aplicativo, desse programa ou desse sistema. Isso porque ela tem exatamente essa função de ter a utilidade de servir como um suporte para quando a gente quer conversar ou dialogar ou passar informação para outros programadores que vão acessar o nosso sistema. As duas barras seguidas, que vão ter essa função de comentário, elas também vão ser úteis até para a nossa própria organização quando a gente está desenvolvendo um aplicativo ou um programa. Dependendo da quantidade de linhas de códigos, a quantidade de métodos, a quantidade de funções que a gente for usar, a quantidade de variáveis, como a gente viu no vídeo anterior, é importante a gente saber utilizar o comentário para poder, às vezes, gerar divisões que vão sequenciar o que cada parte do nosso programa está executando, está fazendo. Então, apesar de parecer muito simples e, como a gente viu, não vai gerar um efeito ali dentro do processamento dos dados no nosso programa e no nosso aplicativo, faz total diferença compreender e poder utilizar as duas barras ali para acrescentar os comentários. Além de utilizar as duas barras para poder acrescentar comentários em uma linha, a gente pode acrescentar comentários que tenham, por exemplo, o tamanho de várias linhas. E para a gente fazer isso, a gente vai usar a mesma barra, só que agora ela vai aparecer sozinha na linha. E em seguida, a gente vai colocar um asterisco. Então a gente coloca essa barra que se move para a direita, essa barra que a gente usa de data. Em inglês ela recebe o nome de slash. E essa barra em seguida vai ter um asterisco. A gente pode pular quantas linhas a gente quiser e escrever um texto, um parágrafo, a quantidade de informações que a gente desejar, mas no final, depois que a gente escreveu essa informação que a gente quer mais longa de comentário, a gente vai fazer o movimento contrário. A gente vai colocar um asterisco e em seguida a gente vai colocar essa barra novamente. Então, se a gente for parar para observar, ela vai criar um campo como se fosse um pequeno pacote de comentários, um pacote de linhas que vão ter informações ali que não serão processadas pelo nosso programa, mas que poderão ser lidas por nós e por outros programadores que estão desenvolvendo aquela ferramenta, por exemplo, ou por pessoas que tenham interesse de compreender o nosso código, ou pessoas que tenham pegado o nosso código emprestado para poder desenvolver outras coisas, outras ideias e outros projetos. No contexto da programação e do desenvolvimento de aplicativos, softwares e sistemas, saber utilizar faz grande diferença para a gente poder trabalhar de forma coletiva e colaborativa. Quando a gente pensa em um aplicativo muito grande, quanto mais complexo é esse aplicativo, mais cheio de funcionalidades, mais cheio de recursos, a utilização do comentário facilita nesse diálogo com os outros programadores. Imagina que um sistema é muito extenso e tem várias partes sendo processadas, que envolvem informações totalmente diferentes e várias pessoas estão trabalhando juntas. Quando a gente localiza ali um comentário que explica o que está sendo executado naquela parte, isso ajuda a saber o que cada um está fazendo, em que pedaço desse programa e o que pode ser alterado com facilidade ou em qual momento, qual circunstância.
né? Na prática, isso ajuda a construir uma coisa muito importante para a gente que desenvolve um programa, um aplicativo ou um software. E essa coisa que a gente precisa bastante se chama arquitetura. Então, a gente começa a construir uma estrutura que seja compreensível. Não basta apenas o programa funcionar lá no final. Então, ele entrega, a gente armazenou a informação na variável, a gente utilizou alguma coisa para cronometrar um tempo, apresentou um mapa, a visualização de uma imagem, de algum recurso ou um vídeo. Não basta que ele saiba executar coisas, mas que seja possível acessar e modificar a estrutura desse programa, podendo atualizar o programa, melhorar a sua estrutura, tornar ele um pouco maior, ampliar a sua dimensão ou o número de funcionalidades com facilidade. E a gente só consegue fazer isso quando a arquitetura ela é bem organizada, ou seja, a gente consegue saber o que está acontecendo em cada parte do nosso programa. Por exemplo, vamos fazer isso aplicando na prática, considerando aquele conhecimento básico da criação de variáveis. Vamos dizer que a gente tem grupos diferentes de variáveis. Então, eu posso começar colocando 2 barras e colocar lá grupo 1. Coloquei 2 barras, dei um pequeno espaço e escrevi grupo 1. Nesse grupo 1, eu queria colocar coisas relacionadas a mercado. Então, eu posso colocar grupo 1, 2 pontos, mercado. Em seguida, eu pulo uma linha e aí a gente vê que a gente não está mais no comentário. A gente está no código de novo. Porque as 2 barras seguidas servem apenas para uma linha. Ela vai tornar aquela linha um comentário. Pulei essa linha, em seguida eu vou criar as minhas variáveis. Pode ser, por exemplo, vou colocar lá let, né? Estou criando uma variável e aí eu vou colocar compra 1. Então, vamos dizer que é a minha primeira compra. Em seguida, eu coloco um espaço, o igual, coloco mais um espaço, abro aspas e coloco lá, por exemplo, salada, fecho aspas, ponho ponto e vírgula, criei a minha compra 1. Pulo uma linha, vou fazer a mesma coisa. Coloco lá let, mais um espaço e coloco agora compra 2. Depois ponho mais um espaço, um igual, um espaço novamente e vou abrir aspas para colocar esse segundo item que eu compraria, por exemplo, em um mercado. Então, por exemplo, ao invés de ser salada, vai ser arroz. Então, eu coloco lá arroz. Fecho aspas e ponho ponto e vírgula. Em seguida, pulo mais uma linha e vou colocar esse outro exemplo aí, né, nessa situação desse programa. Para ter um terceiro exemplo, vou colocar let, crio a minha variável, compra 3, ponho mais um espaço, um igual, um espaço novamente, abro aspas e vou colocar, ao invés de arroz, feijão. Então, eu coloco feijão, fecho aspas e ponto e vírgula. Gente, tem outras formas de programar que a gente pode colocar muitas informações juntas, como uma lista, né? Como os arrays, tá? A gente vai ter dicionários, também tem outras estruturas, mas pensando no nosso vídeo anterior que a gente aprendeu variáveis, a forma mais simples de compreender a utilização dos comentários aqui, nesse exemplo, é assim, a gente vê ele denominando aquele grupo 1, que se refere a mercado, e a gente vê em seguida, ocupando aí 6, 7 linhas, né? 3 linhas dedicadas à criação de 3 variáveis, a compra 1, a compra 2 e a compra 3. Então, a gente tem a salada sendo o conteúdo da compra 1, em seguida a gente tem o arroz sendo o conteúdo da compra 2 e, por fim, o feijão sendo o conteúdo da compra 3. A gente pode pular a linha, então, e criar e colocar 2 barras, né, seguidas, da forma como a gente fez anteriormente, mais um espaço e escrever grupo 2. E aí esse grupo 2 a gente coloca 2 pontos e, por exemplo, pode colocar alguma coisa que não seja um mercado. Por exemplo, loja de roupas. Então a gente escreve loja de roupas, pula mais uma linha e cria lá 1 ou 2 variáveis. Vou dar um exemplo, a gente pode pensar let, e agora não vai ser a compra mais nenhum, nem 2, nem 3, vai ser a compra 4. A gente coloca a compra 4, dá um espaço, coloca o igual novamente, o espaço novamente, abre aspas e coloca lá, por exemplo, camiseta. Fecha aspas, ponto e vírgula, vai para a próxima linha, coloca let novamente, dá um espaço, coloca compra 5, dá um espaço, coloca o igual novamente, mais um espaço, abre aspas e agora a gente vai colocar, por exemplo, sapatos. Fecha aspas e põe um ponto e vírgula para finalizar aí essa nossa sequência simples para compreender. Então, a gente consegue ver
que nesse pequeno programa que a gente desenvolveu, a gente conseguiu guardar algumas informações em pelo menos aí 5 variáveis, e essas variáveis que a gente criou, elas vão apresentar para a gente informações que são diferentes. Então, a gente tem um primeiro grupo que está sendo representado ali com um comentário, e por outro, descrito, né, por esse comentário, e depois a gente tem o grupo 2, que está sendo descrito também por um comentário. Então, o primeiro grupo se refere a compras no mercado, e o segundo grupo se refere a compras em loja de roupas, certo? Isso dentro de um programa, de um aplicativo, pode se referir a diversas coisas diferentes, mas com esses exemplos você já consegue utilizar comentários dentro dos seus pequenos programas ou mesmo em projetos mais amplos, caso você tenha se esquecido. Então esse material também serve para revisar. Nos próximos vídeos a gente vai aprender outros comandos e outras funcionalidades dentro de JavaScript que são úteis para a gente desenvolver programas que tenham mais recursos disponíveis e ofereçam mais para esses nossos usuários. Um abraço e até o próximo vídeo.